A criação de uma taxa para a fiscalização de eventos com fins lucrativos, com a finalidade de garantir segurança a quem participa desse evento, ofende ou não ofende a Constituição Federal? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. Recentemente, ao apreciar a constitucionalidade de uma lei que instituía taxa a ser cobrada dos organizadores e de quem frequentasse um evento sem fins lucrativos, como é o caso de um show, de um espetáculo, de qualquer evento que houvesse o intuito de obter lucratividade, viola a Constituição Federal. Isso porque, de acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a taxa deve ser cobrada apenas de modo individualizado, na hipótese de exercício de poder de polícia, isso é, da restrição de direitos e liberdades individuais em prol da coletividade e também em razão do uso efetivo ou potencial de serviço público. Na hipótese de se analisar a instituição de uma taxa para assegurar a prestação de segurança pública, não há indivisibilidade, não há a prestação desse serviço público de modo a atender necessidades específicas do usuário. E por ser um serviço prestado de modo geral e abstrato, buscando-se, mesmo quando se tem a segurança pública voltada a assegurar condições de tranquilidade e de ordem em um evento específico, há aqui um serviço geral prestado de modo indivisível a toda a sociedade, inclusive a quem não participa do evento. Imagine só, na hipótese de um espetáculo, se não houvesse o reforço da segurança pública, poderia ocorrer, em razão da aglomeração de pessoas, danos ao patrimônio em que se realiza, do local em que se realiza o espetáculo, danos no patrimônio dos prédios vizinhos ou ainda depredação de prédios públicos ou ainda de serviços públicos, como ônibus e transportes coletivos que levam as pessoas até esse local. Em virtude de ficar claro que a segurança pública é prestada buscando-se atender o interesse geral da coletividade, mesmo diante de um espetáculo, de um evento, que há cobrança de ingresso, de qualquer outra contraprestação por parte de quem irá participar desse evento, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a segurança pública obrigatoriamente deverá ser custeada com impostos, já que os impostos são receitas públicas arrecadadas justamente para atender a demandas por parte do poder público decorrentes da prestação de serviços indivisíveis e que refletem o interesse de toda a sociedade, como é a segurança pública. Nesse sentido, qualquer lei instituída pelo DF, por um Estado ou por um município, ou eventualmente até pela União, estabelecendo a cobrança de uma taxa em razão da prestação da segurança pública reforçada em um evento que tenha fins lucrativos, será reputada inconstitucional pelos tribunais brasileiros, já que a segurança pública, assim como a outra gama de serviços públicos, como é o caso da saúde pública, como é o caso da educação, como é o caso da construção de rede de saneamento básico, e entre outros, deve ser custeada a partir da arrecadação de impostos em razão da sua indivisibilidade e do fato de que a segurança pública, ainda quando voltada a proteger e a atender demandas de grupos específicos, sempre é prestada no interesse de promover o interesse, o interesse, mais do que isso, de promover a tranquilidade e a ordenação da vida pública em prol de toda a coletividade. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês no nosso podcast aqui da Grifon. Lembro que são publicações semanais que trazem sempre jurisprudência atualizada e temas de interesse da gestão pública brasileira, em especial das administrações públicas municipais, dos órgãos e entidades atrelados aos municípios brasileiros. Convido você, se você ainda não fez isso, para ativar a notificação do nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify, para na semana que vem, assim quando um novo podcast for publicado, você ser informado de modo imediato após a publicação. Também convido você a conhecer o EAD Grifon, que é o portal de educação à distância da Grifon, que tem curso de capacitação para agentes públicos, inclusive há um curso lá específico de tributos municipais ministrados por mim,
que aborda temas correlatos ao assunto que foi abordado pelo Supremo Tribunal Federal e serviu de base para a elaboração desse podcast. Você pode se matricular nos nossos cursos, e são muitos cursos de capacitação no endereço que aparece aí na tela, realizar as atividades programadas e, ao final, receber um certificado da Grifon Brasil. A gente volta na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá!